Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dai-nos, ó Virgem pura, É por isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, eu vou dar primeiro um breve resumo do que a gente vai tratar hoje. Nós vamos tratar, então, como já diz o nome da aula, dupla beatitude humana segundo Santo Tomás de Aquino. Por beatitude, a gente entende a perfeita realização da natureza racional. Outro sinônimo de beatitude é felicidade, ou bem-aventurança, ou finalidade. Eles correspondem à mesma coisa. Então, a gente vai tratar aqui de como a igreja, né, e São Tomás concebem a felicidade humana como dupla. É necessário a gente conceber que o homem tem duas felicidades. Uma natural, decorrente da própria estrutura ontológica do homem, uma felicidade que ele consegue obter mediante os recursos naturais dele, sem um auxílio divino sobrenatural, e a felicidade para a qual Deus, o fim último do homem, para o qual Deus concebeu o homem, que é um fim último sobrenatural. Deus, desde o começo da criação, o primeiro homem, Adão, o concebeu como ordenado a um fim último sobrenatural, que é alcançado pela graça, que é a visão beatífica. A visão beatífica, que é a contemplação direta de Deus no céu, ela não é nossa finalidade natural. A finalidade natural do homem, como nós vamos ver, é a contemplação de Deus, indiretamente, pela luz natural da razão, através do espelho das criaturas. Mais precisamente, o conhecimento que nós temos de Deus e pela metafísica enquanto princípio do ente, enquanto princípio do sujeito, ou tema, o assunto da ciência que chama metafísica, que é uma ciência que se ocupa do ente enquanto ente. Então, o conhecimento que nós podemos ter natural de Deus é o conhecimento indireto. É dele enquanto princípio do ente enquanto ente. Mas Deus, desde o começo da criação, determinou para o homem, elevou ele e estabeleceu que a felicidade dele estaria num fim mais perfeito e além da sua capacidade natural, que é a visão beatífica. Por essa razão, ele dotou o primeiro homem com dons, né, a graça santificante e o dom de retidão, dons que são sobrenaturais, que portanto proporcionavam o homem, são acidentes, né, no homem, que proporcionavam o homem a um fim acima da sua natureza. Ora, como é que pode ter na natureza, né, Deus comunica na natureza um fim acima da própria natureza? Daí vão decorrer, durante toda a história da igreja, diversos debates e discussões a respeito das relações entre natureza e graça. E daí surgiram muitas heresias. A coisa mais fácil de fazer uma heresia é começar a discutir a relação de natureza e graça. Por isso é muito importante a gente entender como a igreja, por Santo Tomás de Aquino, pelo seu magistério infalível, ela concebe essa relação. Sobretudo na nossa época, devido ao modernismo, né, um dos erros próprios do modernismo, da heresia modernista, né, que assim permeia a mentalidade de grande parte do clero, né, da maior parte do clero e dos leigos hoje em dia. Um dos erros próprios dela é a confusão entre o natural e o sobrenatural. Então surgiram no século XX certos hereges que vão dizer que o fim próprio da natureza humana é o sobrenatural. Eles vão negar que existe um fim natural. Ora, isso vai ter diversas implicações, porque isso vai ter uma implicação numa falsa antropologia, como se a natureza humana exigisse a graça, e também numa antropologia contraditória, porque como pode a natureza ter em si mesma um fim sobrenatural? Nós vamos tratar sobre isso. Não ter um fim natural. Ou seja, não ter um fim natural, mas é uma coisa absurda. Não tem um fim. Isso. Se ela, por si mesma, naturalmente tem um fim sobrenatural, esse fim não pode ser dito sobrenatural. Claro. Ele tem que ser chamado de natural. E existem muitos hereges, e isso a gente encontra
especialmente hoje em dia, né, entre os conservadores, esse erro. Então vamos lá, dei um pequeno resumo do que a gente vai tratar, agora a gente vai esmiuçar tudo isso que eu falei. A primeira noção que nós temos que saber, conhecer aqui, é a noção de potência obediencial. A potência obediencial para a graça e para a visão beatífica. Né? Primeiro, por beatitude, bem-aventurança, felicidade ou fim último, compreendemos a perfeita realização da natureza racional, seja humana ou angélica. No entanto, o homem e o anjo foram concebidos por Deus desde a criação para uma beatitude que ultrapassa a potência ativa das suas próprias naturezas. Uma beatitude sobrenatural, que é a visão beatífica ou contemplação direta da essência divina. Para compreendermos essa questão, vamos nos valer de uma analogia. Tomemos, por exemplo, uma pedra de mármore bruta, como essa que está aqui na figura, né? Uma pedra de mármore bruta, em sua forma acidental bruta, realiza perfeitamente a sua natureza, a natureza de pedra de mármore. Ela é perfeitamente mármore, é perfeitamente pedra de mármore, de modo acabado, sem mais nada lhe faltar para ser o que é, sem mais nada lhe faltar para ser pedra de mármore. Ela aqui, com essa forma bruta, com esse formato aqui, né, torto, ela está realizando plenamente a natureza dela. No entanto, o homem, o ser inteligente, ele pode agir sobre uma pedra de mármore bruta e atualizar nela uma forma acidental que a eleva a um grau de perfeição acima daquele propiciado pela sua própria natureza. O homem pode esculpir a pedra bruta e dela fazer uma bela escultura. A forma acidental artística nela recebida por ação do artífice humano atualiza na pedra de mármore uma potência passiva que ela sozinha não tem poder para atualizar. Ou seja, ela não tem uma potência ativa para se comunicar a si mesmo essa forma. Ela tem uma potência passiva. Daí vai dizer depois daqui a pouco eu falo sobre isso. Vamos ver. O homem, então... de uma semente que pode se fazer uma árvore sozinha, a pedra de mármore não pode se fazer sozinha em Pietà. Isso, a pedra de mármore não pode se fazer sozinha em Pietà, que é essa escultura aqui, de Michelangelo, né? A forma acidental artística nela recebida por ação do artífice humano atualiza na pedra de mármore uma potência passiva que ela sozinha não tem poder para atualizar. Ela recebe do artífice essa forma acidental, alcançando assim uma forma acidental mais perfeita do que a natural, do que sua forma acidental natural, sem, no entanto, deixar de ser perfeitamente mármore. A pedra de mármore bruta possui, portanto, naturalmente uma potência passiva para receber a forma artística da parte do artífice humano, do artista. No entanto, apesar de ser uma potência passiva naturalmente e intrinsecamente presente na pedra de mármore, essa potência é impossível de ser atualizada pelo próprio mármore naturalmente, fiando-se em suas potências ativas intrínsecas. De modo que somente um ser superior à pedra de mármore, um ser inteligente e, portanto, extrínseco, exterior à pedra de mármore, pode sobre ela atualizar essa potência, comunicando a ela, assim, uma forma acidental artística. Essa peculiar potência passiva foi denominada pelos escolásticos com um nome específico, potência obediencial. Por potência obediencial, devemos compreender a aptidão, e aqui eu cito uma definição do Gardner. Potência obediencial é a aptidão que uma natureza tem de receber, através de um agente superior, uma determinação que ultrapassa as suas capacidades naturais. A potência obediencial, enquanto potência passiva, é intrínseca à natureza de um ser, mas necessita da ação extrínseca de um ser superior para ser atualizada. Tem um teólogo, se eu não me engano, da Universidade Gregoriana, foi o mestre do Monsenhor Brunero Gherardini, o Monsenhor Antônio Piolanti. Nos anos 60, ele escreveu organizou um tomo chamado O Sobrenatural, com diversos artigos dele e de outros teólogos, para combater os erros do Henri de Lubac, os erros referentes a essa concepção que a gente vai expor aqui hoje.
No primeiro Tem artigo, esse livro? tenho espanhol. Ele está originalmente italiano, eu tenho uma versão em espanhol. E nesse artigo ele vai dizer uma coisa muito interessante, que num ser, a potência passiva é mais ampla do que a potência ativa. Naturalmente. Nós vamos ver que para São Tomás ele vai dizer, isso está bem fincado em São Tomás, agora a gente vai ver. Quer ver? O Santo Tomás, ao tratar da passagem do Gênesis, em que os animais são levados a Adão para que esse lhes impusesse nomes, trata dessa potência obediencial a respeito dos anjos, enquanto responsáveis por terem reunido os animais para que Adão lhes impusesse os nomes, né? São Tomás diz: deve-se dizer que um poder superior pode causar no que lhe é submetido muitas coisas que não pode fazer o poder inferior. Ora, o anjo por natureza é superior ao homem. Por isso, algum efeito podia ser produzido nos animais pelo poder dos anjos, o qual não podia ser realizado pelo poder do homem, a saber que em um instante todos os animais fossem reunidos. Então, o homem, por exemplo, sobre o mármore, sobre os animais, ele tem um certo poder. Então, os animais, as pedras, elas têm uma potência obediencial que o homem tem capacidade de atualizar sobre ela. Agora, ainda tem uma potência obediencial que só nesses seres, que só o anjo poderia atualizar, porque a potência ativa do anjo, como o anjo tem mais ato de ser, as capacidades ativas dele são mais perfeitas, ele tem mais capacidade de ação do que o homem. Então ele tem como atualizar num ser inferior ao homem, mais do que o próprio homem tem como atualizar. O que seria atualizar? Atualizar é fazer ser. Fazer ser. Por exemplo, quando eu pego uma pedra e transformo numa escultura, eu atualizo a forma da escultura nela. Entendeu? Ato que diz respeito àquilo que já é acabado, está realizado em ato, a gente diz. Impotência quer dizer aquilo que tem capacidade de ser, que ainda não é. Certo? Então, estar em potência é ter capacidade de estar em ato, ainda não estar em ato. Estar em ato é estar plenamente, estar realizado de modo acabado. Então, muito bem. Assim como a pedra bruta de mármore está para a forma acidental artística, está o homem para a sua beatitude sobrenatural, ou está a natureza para a graça. A natureza humana, ela tem potência obediencial para a graça sobrenatural, para a visão beatífica. No entanto, tal como a pedra de mármore bruta não exige a forma acidental artística para ser perfeitamente pedra de mármore, assim o homem não exige para ser perfeitamente homem, ou seja, para realizar perfeitamente a natureza humana, ele não exige a graça e a visão beatífica. Para a perfeita realização da natureza de um ser, não se requer, portanto, a atualização da sua potência obediencial. Basta que a atualização das potências ativas, que, portanto, ela mesma é capaz de para a perfeita realização da natureza de um ser, a atualização das potências ativas que ela mesma é capaz de atualizar. A natureza, ela não exige, portanto, para a sua perfeita realização, a atualização da sua potência obediencial. Está claro? Muito bem. Por essa razão, o Papa Pio XII, em sua encíclica Humani Generis, em que ele condena os erros da Nouvelle Théologie, cujos maiores expoentes são Henri de Lubac e Hans Urs von Balthasar, né? Nessa encíclica, Papa Pio XII, de 1950, condenou o erro daqueles que afirmam que Deus não poderia ter criado o homem em um estado de natureza pura, ou seja, não ordenado à realização da beatitude sobrenatural ou visão beatífica. São Pio X condena, Pio XII condena. Outros desnaturam o conceito da gratuidade da ordem sobrenatural, sustentando que Deus não pode criar seres inteligentes sem ordená-los e chamá-los à visão beatífica. Ou seja, existem hereges, né, que dizem que Deus não poderia ter criado uma natureza inteligente, a não ser que seja ordenada a visão beatífica, ou seja, o natural exigiria o sobrenatural.
Pio XII está dizendo aqui. Então, o católico faz parte da doutrina católica aceitar que Deus poderia ter criado um homem no estado de natureza pura, ainda que esse estado seja hipotético, nunca tenha existido em concreto, porque o que existiu é o estado de natureza, né, que se diz natureza íntegra em Adão, que é a natureza, em Adão é a natureza antes do pecado, natureza elevada pelos dons, pela graça sobrenatural e pelo dom da retidão, que posteriormente a São Tomás foi chamado de dom préternatural, e depois, após o pecado, o estado de natureza caída. Nunca houve um estado de natureza pura, mas faz parte da doutrina católica. Seria possível, porque se não for possível, então a graça não é gratuita. Então o homem exigiria para a perfeita realização da sua natureza a atualização da sua potência obediencial. Teria uma noção contraditória a respeito da natureza humana. Muito bem. No entanto, a graça ainda assim é necessária no estado atual do homem para a realização do fim último do homem, mas não por uma necessidade intrínseca ou imanente à natureza humana, mas sim por determinação divina extrínseca. Deus concebeu o homem e o anjo, ou seja, suas criaturas inteligentes, desde a criação, enquanto ordenados ao fim último sobrenatural. Ao fazer isso, Deus não aboliu o fim natural, mas apenas o tornou secundário e condicionado ao sobrenatural. Isso que tem que entender bem. Isso que a gente vai, no decorrer da aula, trabalhar bem com as citações de São Tomás. O plano original de Deus para o homem é a realização da beatitude sobrenatural pela visão beatífica. Por essa razão, Deus criou Adão com a graça santificante e o dom da retidão, que era a perfeita submissão das potências inferiores às superiores, né? Dons que são dons acima da sua natureza, né? O dom da retidão e a graça santificante. Dons acima da sua natureza que o proporcionavam assim também a um fim acima da sua natureza. No entanto, não há como tomar conhecimento dessa determinação de Deus para o homem, a não ser pela revelação. É necessária a prévia instrução religiosa, o conhecimento do Evangelho e, portanto, de sua doutrina. Uma vez que essa beatitude é sobrenatural, ou seja, acima das capacidades naturais humanas, o homem não tem como tomar conhecimento dela valendo-se meramente dos recursos puramente naturais da razão e da vontade. Ou seja, o homem não pode deduzir, demonstrar racionalmente, nem desejar essa beatitude de modo puramente natural. Ele precisa tomar conhecimento da revelação e crê-la por fé. Assim, o homem não tem, nem pode ter, um desejo ou exigência natural da visão beatífica. O desejo natural de ver Deus, entretanto, pode, sob certo aspecto, ocorrer no homem de modo, como ensina o Padre Garrigou-Lagrange, ilícito, condicional e ineficaz. Repito, existe um possível desejo natural de ver a Deus diretamente, que é ilícito, condicional e ineficaz. Como se dá isso? Por exemplo, um pagão, praticante da lei natural, em ignorância invencível, sem conhecimento, portanto, da revelação, pode especular e indagar-se, após alcançar pela luz natural da razão o conhecimento filosófico de Deus. Ele pode se indagar o seguinte: Deus existe, e só consigo conhecê-lo através do espelho das criaturas, e não diretamente. Mas, e se, olha a condicional, mas e se Deus aparecesse diretamente na minha inteligência? Uma condição. E se Deus aparecesse diretamente na minha inteligência? E se, novamente, condicional. E se Deus se revelasse diretamente para mim? Se isso ocorresse, obviamente que seria excelente e me traria uma felicidade muito maior do que aquela que propicia o conhecimento indireto que tenho dele pelo seu reflexo na criação, né? O pagão, ele pode, a inteligência humana, sem auxílio da revelação, pode se colocar essas perguntas, mas ela nunca pode chegar a conhecer que esse é o seu fim último. Isso que é ilícito? E ilícito quer dizer autorizado pela razão. Ilícito, né? Então vamos ver, a gente já vai falar aqui.
Embora possa se alcançar esse desejo hipotético, né, esse desejo permanece inexoravelmente condicional, ou seja, depende dessa especulação a respeito, né, e se Deus aparecesse? Né? Depende dessa especulação a respeito, né, depende de um raciocínio prévio, enquanto condição para ser despertado. Não é uma tendência inata, incondicional do homem. Então, depende de um raciocínio anterior, né? Ele é ilícito também. Isso quer dizer, ele precisa ser autorizado previamente pela razão e consentido pela vontade. Não é um desejo inato, imanente. Ele também é ineficaz. Ou seja, o fato desse desejo ser despertado condicional e ilicitamente não torna por si realizável, eficaz, mas depende de uma determinação superior divina, portanto extrínseca ao homem, para que seja eficaz. Desse modo, se a pessoa tem esse desejo hipotético, esse desejo não se realiza, ela não se frustra, ela não fica insatisfeita, como vão dizer vai dizer o Henri de Lubac, o pessoal da Nouvelle Théologie. Por quê? Essa é outra coisa que o Monsenhor Piolante vai dizer, que nenhum desejo ilícito que não seja realizado é um desejo vão. Então a gente tem que separar aqui o que é um apetite natural e um apetite ilícito. O apetite natural é como aquele apetite que se a gente pega uma pedra, né, aquele pondus lá da pedra, você pega uma pedra e solta ela tem um apetite natural para ir para o centro da terra. É incondicional, é incoercível, está faz parte da própria constituição ontológica dela, é algo, por assim dizer, imanente a ela. Esse é um apetite natural. A inteligência, ela tem um apetite natural para a verdade, para a cuididade das coisas sensíveis. Não tem um apetite, o objeto próprio dela não é Deus. O objeto próprio da inteligência é a cuididade das coisas sensíveis. Então, de certo modo, ela tem um apetite natural para a verdade. Ela tem um apetite natural para a cuididade das coisas sensíveis. A vontade, aí que é o mais fácil de ver na vontade. A vontade, ela tem um apetite natural para o bem. Um apetite incondicional. Por quê? Porque o homem não consegue desejar nada a não ser pela razão de bem. O homem não consegue desejar algo mal como mal. Ele precisa ver naquilo um bem para ser desejado. Isso é um apetite natural. O apetite ilícito depende de um conhecimento prévio. Depende de conhecimento prévio. Nós vamos ver, a vontade, ela tem o desejo, ela está ordenada com um apetite natural para o bem universal. Esse é seu objeto próprio. Só depois de um raciocínio, depois de um conhecimento, é que ela vai, numa instrução, de um raciocínio, que ela vai concluir que o bem universal é o sumo bem, que é Deus. E só depois desse conhecimento, ela vai elicitar um desejo de Deus, ainda que natural. É assim que é assim que se dá. Muito bem. Mesmo se esse desejo for despertado, o desejo hipotético, que eu estava falando agora há pouco, né, e se Deus, um pagão ignorante versível, se Deus aparecesse para mim, mesmo se esse desejo for despertado, ele não exige sua realização para não ser frustrado. Mesmo sem ser realizado, não é vão, não frustra, uma vez que, segundo Monsenhor Piolante, nenhum desejo ilícito, quando não realizado, pode ser considerado vão. Sua não realização em um estado de natureza pura não traz nenhuma frustração, assim como a não realização da forma artística sobre uma pedra de mármore bruta não frustra a natureza do mármore. Portanto, é impossível para o homem conhecer, sem auxílio da revelação, da graça e da fé, que a felicidade, o fim último para o qual foi criado, é sobrenatural, e que esse é a atualização de uma potência obediencial presente nele. A forma acidental artística recebida no mármore, ou seja, a figura recebida no mármore da escultura, ela faz com que essa passe a ter em si uma qualidade ou perfeição, né? Ela aperfeiçoa, eleva em perfeição a pedra do mármore, sem contrariar ou violentar sua natureza. Pelo contrário, além de elevá-la a uma perfeição acidental acima da natural, toma essa mesma natureza enquanto suporte para essa perfeição. Assim,
A graça e a visão beatífica não tolhem a natureza humana, mas a pressupõem, toma como suporte para sua realização, aperfeiçoando-a, elevando-a. O bem dela é assim, portanto, potencializado, intensificado sobrenaturalmente, pela visão beatífica e pela graça. Novamente, um dos erros que existem hoje em dia, devido à heresia modernista predominante na mentalidade do clero e dos leigos, sobretudo nos meios conservadores, como veremos, né, isso numa segunda aula, essa aula é a primeira parte, né, como veremos, um dos erros que tem hoje em dia é a afirmação de que só há uma beatitude humana, a sobrenatural, como se essa fosse uma exigência ou como se a natureza humana fosse em si agraciada, estando nela de fábrica, por assim dizer, o sobrenatural, né, presente. Assim, é como se a determinação para a felicidade sobrenatural tivesse abolido, de certa forma, a natureza humana, ou como se a natureza humana em si e contraditoriamente tivesse algo de sobrenatural e exigisse a felicidade sobrenatural como sua própria. Também. Vamos ver como São Tomás trata desse assunto. Trata com uma precisão cirúrgica, claro. Muito bem, agora vamos falar sobre essa distinção entre a beatitude natural e a sobrenatural, a dupla beatitude humana. Novamente, por beatitude, compreende-se a perfeita realização da natureza racional, seja humana ou seja angélica, correspondente, portanto, à sua felicidade, bem-aventurança ou fim. Né? Como que a gente define perfeição aqui? O Tanqueray, Adolphe Tanqueray, no tratado dele de ascética e mística, ele vai dizer o seguinte: um ser é perfeito, ou seja, perfectum, na ordem natural, quando é acabado. Por conseguinte, quando atinge o seu fim. Aqui ele cita o São Tomás, que fala exatamente isso que ele disse. Esta é a perfeição absoluta, mas há outra, relativa e progressiva, que consiste em se aproximar desse fim, desenvolvendo todas as faculdades e praticando todos os seus deveres, segundo as prescrições da lei natural manifestada pela reta razão. Bom, fundamentando-se em Aristóteles, Santo Tomás concebe a beatitude ou felicidade humana, né, não como um estado, isso é muito importante, mas sim como uma operação. A felicidade não é um estado, não é um estado de ser feliz, mas é uma operação, é uma atividade. Né? E que operação é essa? É a operação da potência mais excelente, tendo por objeto de operação o mais excelente e nobre dos objetos que é capaz. Isso está na Suma contra os Gentios, livro 2, capítulo 46, e no livro 3, capítulo 50. Segundo Santo Tomás, a finalidade da criação é a semelhança divina. E cada criatura alcança a semelhança divina mediante aquilo que nela há de mais perfeito. Portanto, aquilo que nela há de mais semelhante a Deus. Aquilo que há de mais perfeito numa criatura, de mais nobre, é aquilo que já há de mais semelhante a Deus nessa criatura, né? No homem, aquilo que é mais perfeito e, portanto, mais semelhante a Deus é a potência operativa intelectual. Por quê? Você está lendo? Não, ainda não. Vou ler agora. Vamos ver São Tomás falando sobre isso. Cada ente, isso na Suma contra os Gentios, livro 3, capítulo 25. Está aqui no projetor. Ele diz: cada ente tende a divina semelhança como ao próprio fim. Aquilo, pois, pelo qual cada ente maximamente se assemelha a Deus, é seu fim último. Ora, a Deus se assemelha ao máximo a criatura intelectual pelo que é intelectual, pois sobre todas as outras criaturas tem essa semelhança e ela inclui todas as outras. No gênero dessa semelhança, porém, assemelha-se a Deus enquanto conhece em ato, mais do que enquanto conhece em hábito ou em potência, porque Deus é sempre inteligente em ato, como foi provado num outro capítulo da Suma contra os Gentios. E, ao conhecer em ato, maximamente assemelha-se a Deus, enquanto conhece o próprio Deus, pois Deus mesmo, conhecendo-se, conhece todas as coisas, como foi provado. Conhecer, pois, a Deus é o fim último de toda a substância intelectual. Outro argumento que São Tomás dá em outras passagens da obra dele, sobre a primazia da inteligência sobre as outras potências, primeiro, que ela é a única potência que pode dirigir os seus próprios atos, por isso é a única potência livre. Todas as outras potências humanas
elas não podem operar sobre si mesmas. Ou elas precisam operar mediante um ato prévio da inteligência, como é o caso da vontade. Por exemplo, eu posso cheirar o ato de cheirar o cheirar, eu não posso cheirar o cheirar. Eu posso escutar o ato de escutar? Não. Eu posso ver o ato de ver? Não posso. Posso sentir o gosto do sentir o gosto? Não, mas eu posso conhecer o conhecer. Isso é algo próprio das coisas espirituais de São Tomás. As coisas espirituais, elas podem dobrar sobre si mesmas, podem refletir, isso que é refletir, pode dobrar sobre si mesma, agir sobre si mesmas. Por isso eu também posso querer o querer. Isso, eu posso querer o querer também, eu posso querer o querer, mas eu só posso querer algo mediante um ato prévio da inteligência. Por isso que mesmo a vontade, que também pode dobrar sobre si mesma, ela não é completamente livre, que ela depende de um ato prévio da inteligência. A única faculdade humana que pode dirigir suas próprias ações é a inteligência. Por isso que, fazendo parênteses, as artes liberais, que são o conjunto de disciplinas que constituem a formação intelectual básica do homem na Idade Média, herdadas da Antiguidade Clássica, são ditas artes liberais, livres, em oposição às artes servis, ou às artes mecânicas. As artes servis, né, que seriam o artesanato, a escultura, a construção, a arquitetura, são serviços porque toda arte ela é uma operação intelectual que dirige uma outra operação intelectual, uma operação intelectual, uma reta razão num fazer, uma reta razão num operar. Quando a atividade intelectual dirige uma ação do corpo, nós temos aí uma arte servil. O corpo obedece à alma. Quando a atividade intelectual dirige a própria atividade intelectual, uma operação intelectual dirige a própria atividade intelectual e vista produzir não um objeto sensível, mas a perfeição da operação intelectual, nós temos uma arte liberal. A arte é um hábito, então você dominar esses hábitos das artes liberais é o que traz perfeição, uma maturidade e perfeição no operar da inteligência. A arte liberal principal vai ser a lógica, mas todas as outras, inclusive a música, também é uma arte liberal, mas aí fica por outro dia esse assunto. Então, outro argumento para se afirmar a primazia da inteligência também é que é a única faculdade que pode se referir a Deus, por assim dizer, diretamente. O homem, ele só pode amar a Deus mediante o conhecimento de Deus. Todas as outras potências humanas só se referem a Deus através da inteligência, mas a potência humana que se relaciona com Deus, assim, diretamente, ainda que seja através do espelho das criaturas, é a inteligência. Por isso que ela é a faculdade mais elevada do homem. Ela que deve imperar sobre as outras. E por isso que ela é livre. Porque quem é livre pode dirigir as próprias ações. Quem não é livre, o servo, tem as suas ações dirigidas por um outro. Tá claro? Muito bem. São Tomás vai continuar. Continuar não, agora é na Suma Teológica, na Prima Seconda, questão 3, artigo 5. Ele vai dizer o seguinte: a bem-aventurança, ou beatitude, ou felicidade, a bem-aventurança consiste mais na operação do intelecto especulativo que na do prático. Lembra que eu falei que ele concebe, junto com Aristóteles, a felicidade não como estado, mas como operação? Ela vai ser então a operação dessa potência mais elevada do homem, intelectual. Então a bem-aventurança consiste mais na operação do intelecto especulativo que na do prático. O que é? O intelecto especulativo não é uma outra faculdade humana, mas é como se fosse uma outra função da inteligência. Quando a inteligência ela se aplica a conhecer as coisas desinteressadamente, apenas por conhecer, digamos assim, e não para produzir alguma ação, não para algo prático, a gente tem uma atividade do intelecto especulativo. As ciências especulativas, que são a física, a filosofia é uma ciência especulativa, ela é dividida, segundo Aristóteles, em física, aritmética e metafísica. São ciências especulativas. Por quê? Porque o conhecimento delas não se ordena à produção de nada,
elas visam somente o conhecimento. Elas não, ou melhor dizendo, aquilo que se conhece através dessas inteligências não pode ser objeto de operação humana. Não pode ser objeto de operação humana. E nas ciências práticas, aquilo que se conhece pelas ciências práticas pode ser produzido pelo homem. Tá bom? A moral é uma ciência prática, a economia é uma ciência prática, a política é uma ciência prática. Muito bem, então a bem-aventurança consiste mais na operação do intelecto especulativo do que no intelecto prático, segundo São Tomás. Isso fica claro por 3 razões. Primeira, porque se a bem-aventurança do homem é operação, ela deve ser a sua melhor operação. Ora, a melhor operação do homem é aquela que é a da melhor potência. É aquela que é da melhor potência a respeito do melhor objeto. Ora, a melhor potência é o intelecto divino, cujo melhor objeto é o bem divino. E este não é objeto do intelecto prático, mas do intelecto especulativo. Por isso, em tal operação, isto é, na contemplação das coisas divinas, consiste sobretudo a bem-aventurança. Como, segundo o livro 9º e 10º da Ética de Aristóteles, né, lá Aristóteles diz: cada um parece ser o que nele há de melhor. Tal operação é mais própria do homem e a mais deleitável. Segunda, porque a contemplação é procurada sobretudo em vista dela mesma. Ora, o ato do intelecto prático não é procurado por si mesmo, mas em vista da ação. Com efeito, as ações ordenam-se para algum fim. Por isso é claro que o último fim não pode consistir na vida ativa, que pertence ao intelecto prático. Terceira, porque na vida contemplativa o homem se comunica com os superiores, isto é, com Deus e com os anjos, aos quais se assemelha pela bem-aventurança. Mas naquilo que pertence à vida ativa, também os outros animais têm em comum alguma coisa com o homem, embora imperfeitamente. Assim, sendo a última e perfeita bem-aventurança que se espera na vida futura, consiste totalmente na contemplação. Assim sendo, a última e perfeita bem-aventurança que se espera na vida futura consiste totalmente na contemplação. Mas a bem-aventurança imperfeita, que aqui se pode ter, primeira e principalmente consiste na contemplação. Secundariamente, na operação do intelecto prático, que ordena as ações e as paixões humanas, como se diz no livro 10º da Ética de Aristóteles. Muito bem. No entanto, o fim último do homem não se reduz, conforme a Igreja ensina, e segundo o pensamento do Aquinas, logicamente, a perfeita realização da natureza humana enquanto realização meramente natural das suas potencialidades naturais mais elevadas. Uma vez que se aceita a revelação, toma-se conhecimento e reconhece-se que o fim último do homem está além da sua capacidade ativa natural. Uma vez que o homem se encontra destinado à consecução do plano divino que por Deus foi a ele concebido desde a criação, plano esse que não se reduz à contemplação de Deus, à contemplação natural de Deus, mas sim sobrenatural, né? Que é a contemplação direta ou imediata da essência de Deus pela visão beatífica no céu após a morte em estado de graça, faz-se necessário, então, conceber a beatitude humana como dupla. E é isso que São Tomás vai fazer em outra passagem da Suma Teológica. Suma Teológica, primeira parte, questão 62, artigo 1, na resposta. Ele vai dizer: pelo termo bem-aventurança se entende a última perfeição da natureza racional ou intelectual. Por isso, a bem-aventurança é desejada naturalmente, porque cada coisa naturalmente deseja sua última perfeição. É dupla a última perfeição da natureza racional ou intelectual. Olha aqui, isso é muito importante, a gente, que vão dizer depois, né, o pessoal aí modernista, né, o modernista, vão dizer que quando eles vão interpretar São Tomás de um modo que, como se ele não, São Tomás concebesse só uma beatitude para o homem. Justamente São Tomás fala, é dupla a última perfeição da natureza racional ou intelectual. Uma pode ser conseguida por virtude natural e se chama de alguma maneira beatitude ou felicidade. Daí dizer Aristóteles, né, no livro 10º da Ética, que a felicidade última do homem é a contemplação perfeitíssima em conhecer nesta vida o que de mais excelente se pode conhecer, Deus.
Mas acima dessa felicidade, há outra felicidade que esperamos no futuro, pela qual veremos Deus como Ele é, como está, né, no Evangelho de São João. Essa contemplação está acima de todo intelecto criado, como se já demonstrou. Ver a Deus como Ele é contemplar a Deus diretamente. Pela visão beatífica, a própria essência divina vai informar, se infundir na nossa inteligência, e ela mesma vai exercer o papel de espécie inteligível, de conceito. Nós não conheceremos, pela visão beatífica, não se conhece a Deus por meio do conceito, de uma ideia, mas é o próprio Deus, em sua essência mesma, sua qualidade mesma, que exerce essa função de espécie inteligível na inteligência humana. Por isso que é ver a Deus como Ele é. A beatitude natural do homem é, portanto, a contemplação de Deus pela luz natural da razão, por meio do espelho das criaturas. A beatitude sobrenatural é a contemplação de Deus direta, sobrenatural pela visão beatífica. Ambas beatitudes, vejam só, ambas beatitudes consistem na contemplação de Deus. A sobrenatural é mais perfeita e assim realiza a natural de modo mais perfeito, intenso e potencializado. Assim, se diz que a beatitude sobrenatural ou a graça e a visão beatífica não violentam, não abolem, nem tolhem a natureza, mas a aperfeiçoa, eleva, intensifica um grau de perfeição acima das próprias capacidades ativas naturais. Essa intensificação é gratuita, ou seja, concedida gratuitamente por Deus à natureza humana, sem essa intrinsecamente nada exigir a seu respeito. Para a realização ou consecução da beatitude sobrenatural do homem, não é suficiente a virtude natural, mas é necessário que o homem receba da parte de Deus, portanto, sobrenaturalmente, uma determinação ou hábitos que exceda em perfeição as suas potências ativas naturais. Essa determinação ou hábitos é a graça sobrenatural, ou graça santificante. Uma determinação ou hábitos que excedem em perfeição suas potências ativas naturais, elevando-a a um estado sobrenaturalizado, que é o estado de graça, e conferindo a ele virtudes sobrenaturais, a fé, a esperança e a caridade, as virtudes teologais, mediante as quais ele se torna apto e proporcionado a alcançar um fim sobrenatural. Além disso, os dons do Espírito Santo também se incluem aqui. Os dons meramente naturais não são jamais suficientes para alcançar ou realizar um fim sobrenatural, se quer exigir um fim sobrenatural, uma vez que há uma desproporção entre eles e o sobrenatural. Por essa razão, Deus comunicou ao primeiro homem dons sobrenaturais, a graça santificante e o dom da retidão, que, inerindo em sua natureza, o tornaria proporcionado ao fim sobrenatural. O que é a graça santificante? A graça é uma qualidade sobrenatural que inere na alma humana após ser nela infundida por Deus. Em Adão vinha de fábrica, em Adão e Eva vinha de fábrica. Se eles não tivessem pecado, se Adão não tivesse pecado, viria de fábrica ainda na gente, E após o pecado, ela é infundida por Deus na alma humana pelo batismo, e caso perdida por pecado mortal, reconquistada pelo sacramento da penitência. Então ela é uma qualidade sobrenatural inerente na alma humana, que confere à alma humana uma participação real, formal, mas acidental na vida, na natureza e na vida divinas. Ora, na natureza divinas tem as operações divinas, que é se conhecer e se amar. Então, decorre da graça um operar semelhante a Deus. Uma participação do operar humano, das faculdades operativas humanas, da alma, da inteligência e vontade, uma semelhança ao operar divino. Ora, quando a gente vai tratar da questão dos hábitos, nenhuma potência operativa humana, nenhuma capacidade de agir humana está de si mesma determinada a sua ação. Ela precisa da mediação do hábito. É necessário um hábito para que uma potência operativa haja. Por isso que existem certos hábitos que a pessoa desenvolve muito facilmente, os hábitos dos primeiros princípios. Basta a inteligência não encontrar nenhum obstáculo para se desenvolver, que ela muito facilmente
conhece que o ser é idêntico a si mesmo, que um ser não pode ser e não ser ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto, que são os primeiros princípios da vida especulativa. Ora, como nem uma potência operativa de si mesma não está determinada a sua ação, quanto mais a uma ação sobrenatural. Por essa razão, ela necessita de hábitos sobrenaturais para ela agir semelhante ao operar divino. Então, por essa razão, Deus comunica junto com a graça as virtudes, os hábitos, né? Além desse hábito que a gente diz entitativo da graça santificante, tem os hábitos operativos das virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Né? Após o pecado original, Deus desapropriou o homem desses dons, relegando-o como castigo em razão da culpa pelo pecado, né? Relegando ele aos seus recursos puramente naturais, inserido em um mundo cuja ordem providencial continuava sobrenatural. Esse é outro conceito que a gente tem que ter em mente. O homem, ele vai nascer numa ordem sobrenatural. E continuou. O homem vai nascer sem a graça, mas, meu amigo, o plano de Deus não mudou. Deus não vai, de repente, dizer que então realiza aí só o fim natural. Não, né? Ou seja, continua nascendo no mundo em cuja ordem, conforme a qual o governo divino exerce sobre ele sua providência, continuava determinado por mandato divino, desde a criação, a um fim sobrenatural. De modo que o homem passou a se encontrar, após o pecado original, danificado em relação ao que é necessário para a consecução desse fim, em razão da desapropriação dos bens que o proporcionavam a ele. Por essa razão, esses dons sobrenaturais, que eram, por assim dizer, de fábrica no primeiro homem, e que seriam comunicados à sua descendência por geração, passaram a não ser mais hereditários. Como motivo, isso é muito interessante saber, se somente Eva tivesse pecado, os homens, os descendentes de Eva, nasceriam com a graça, nasceriam com o dom de retidão. Foi o pecado original, o pecado da origem, que é Adão, o pecado do primeiro homem. Então, por essa razão, esses dons sobrenaturais, que eram, por assim dizer, de fábrica no primeiro homem, que seriam comunicados à sua descendência por geração, passaram a não ser mais hereditários. Como motivo dessa desapropriação foi a culpa pelo pecado original, e como o homem continuou vivendo numa ordem providencial, conforme a qual seu fim último é sobrenatural, uma vez que o plano original de Deus para o homem continuava o mesmo, apenas o modo de consecução foi alterado, pela redenção, e mesmo sem a graça santificante, podendo sofrer o influxo de graças atuais, o estado do homem após o pecado original, desapropriado dos dons sobrenaturais e preternaturais, não foi o de natureza pura, mas o de natureza caída. Ainda que essa consista na natureza pura, mais a culpa, em uma ordem providencial sobrenatural. Aí tem uma grande discussão a respeito do dom de retidão. São Tomás ele vai dizer numa questão da Suma que a concupiscência é natural. Tem uma questão que se pergunta se a concupiscência é natural. Sobre um certo aspecto ele vai dizer que ela é natural, sobre outro não. Então quando ela é desregramento, o que é a concupiscência? É a inclinação ao bem inferior. Eu tenho uma citação aqui que é bem importante sobre isso. Ele vai dizer, no Compêndio de Teologia, São Tomás vai dizer o seguinte: dos preceitos dados ao primeiro homem e de sua perfeição no primeiro estado. Ele vai dizer, como se disse acima, que aqui está no capítulo 186, no capítulo 152, como se disse acima, o homem foi instituído por Deus em sua condição de modo que o corpo fosse de todo sujeito à alma, e que, ademais, entre as partes da alma, as virtudes inferiores se submetessem sem repugnância à razão, e a mesma razão do homem fosse sujeita a Deus. Esse é o dom de retidão. Porque, porém, o corpo era sujeito à alma, sucedia que não podia dar-se nenhuma paixão no corpo que repugnasse ao domínio da alma sobre o corpo, razão porque não havia lugar para a morte nem para a enfermidade no homem. Mas pela sujeição das virtudes inferiores à razão, havia no homem uma onímoda tranquilidade da mente, porque a razão humana não era turbada por nenhuma paixão desordenada.
E, porque a vontade do homem era sujeita a Deus, o homem referia tudo a Deus como ao último fim, e nisto consistia sua justiça e sua inocência. Mas dessas três coisas, a última era a causa das outras. Com efeito, se consideram seus componentes, não decorria da natureza do corpo que não houvesse lugar nele para dissolução, nem para nenhuma paixão que repugna a vida, pois porque era composto de elementos contrários, e no latim é contrário também. O que quer dizer isso? O corpo, a natureza humana é composta de contrários aqui, matéria, algo material igual imaterial. A matéria, ela é corruptível. A matéria não consegue sustentar por muito tempo uma forma. E a alma, ela é incorruptível. Por isso, aí eu não vou entrar nessa questão aqui do dom de retidão, na questão da concupiscência natural ou não, porque São Tomás ele trata disso com uma precisão cirúrgica. Mas, por exemplo, no comentário à Epístola aos Romanos, né, quando São Paulo vai falar que a consequência do pecado foi a morte, ele vai dizer que ele vai usar até o termo dever, que é assim: como a alma humana ela é incorruptível, era conveniente que Deus criasse um corpo incorruptível para o homem, apesar do corpo, por ser material, ser corruptível. Ele vai usar debebatur, se eu não me engano, esse verbo. Mas isso não quer dizer, como a gente acabou de ver aqui, que para ser uma natureza humana perfeita, se exija esse dom de retidão, ou seja, a perfeita submissão do corpo à alma, das potências inferiores às superiores. Isso quer dizer que, naturalmente, um homem pode vir de fábrica, a natureza humana perfeitinha, né, pode vir de fábrica como que ser assim descalibrada. As potências inferiores não estão perfeitamente calibradas em função das superiores, de modo que é preciso que o homem haja, né, mediante a sua ação, criando virtude, para regular esse desregulamento. É claro, não existe, a gente não precisa se preocupar com isso, porque nós não estamos no estado de natureza pura, e a graça que nós recebemos nos ajuda a regular isso, a regular. Tanto que São Tomás, quando ele vai no Tratado da Graça, né, na Suma Teológica, ele vai dizer que é verdade que sem a ajuda da graça, o homem pode praticar pode evitar o pecado mortal por longo tempo, mas não, quer dizer, ele pode evitar o pecado mortal, mas não por longo tempo. Ou seja, a pessoa sem a graça, ela não, em algum momento ela vai acabar tendo pecado mortal. Mas com a graça ela consegue evitar o pecado mortal. Mas o venial, ela não consegue evitar. É por isso que se diz que o santo, ele peca 7 vezes por dia. Agora a pessoa pode perguntar assim: poxa, então Deus poderia ter criado o homem diretamente com a concupiscência? Sim, poderia. Mas não seria um castigo, seria uma provação, porque mesmo para obter a beatitude natural, o homem poderia passar por dificuldades, né? Deus poderia ter sujeitado o homem a certas dificuldades para ele conseguir até uma beatitude natural. E aí o Tanqueray, ele vai dizer no Tratado de Ascética e Mística que há uma divergência entre a escola tomista e os agostinianos, né? E ele vai dizer que os tomistas, não vou entrar nisso aqui, mas enfim, você diz que é possível especular que no estado de natureza pura Deus compensasse a concupiscência, né, a dificuldade trazida pela concupiscência, facilitando as circunstâncias exteriores, ou seja, criando circunstâncias exteriores à natureza mais propícias a praticar a virtude natural, né, sem assim, compensando essa dificuldade natural do homem. É claro, isso aqui é um estado hipotético, mas a doutrina, né, como a gente viu, Pio XII, exige que isso seja especulado, né, porque mesmo aqui, voltando, né, na Companhia de Teologia, então, se consideram os componentes da natureza humana, não decorria da natureza do corpo que não houvesse lugar nele para dissolução, nem para nenhuma paixão que repugna a vida, porque era composto de elementos contrários.
Semelhantemente, tão pouco decorria da natureza da alma que também as virtudes sensíveis se submetessem sem repugnância à razão, porque as virtudes sensíveis naturalmente se movem às coisas que são deleitáveis segundo o sentido, as quais muitas vezes repugnam à razão. Era, pois, por uma virtude superior, ou seja, de Deus, que assim como uniu ao corpo uma alma racional que transcende toda a proporção do corpo e das virtudes corporais, como as virtudes sensíveis, assim também deu à alma racional a virtude de, sobre a condição do corpo, poder contê-lo, e as virtudes sensíveis, segundo o que competia à alma racional, a fim, pois, de que a razão contivesse firmemente sobre si as coisas inferiores. A fim, pois, de que a razão contivesse firmemente sobre si as coisas inferiores, era necessário que ela mesma se contivesse firmemente sobre Deus, do qual tinha a referida virtude sobre a condição da natureza. Portanto, o homem foi instituído, o primeiro homem, foi instituído de modo que, se sua razão se submetesse a Deus, nem seu corpo podia furtar-se ao império da alma, nem as virtudes sensíveis à retidão da alma. Daí que sua vida fosse de certo modo imortal e impassível, porque com efeito não podia morrer nem padecer se não pecasse, mas podia pecar por sua vontade, ainda não confirmada pela aquisição do fim último. E sobre esse evento poderia padecer e morrer. Que ele vai dizer, porque a única coisa que torna um homem impecável é a visão beatífica. Adão, no estado que ele estava, não era uma perfeição plena. A perfeição plena que ele simplesmente não consegue pecar é da visão beatífica. Porque Deus atrai tanto a alma pela visão beatífica que ela não consegue resistir. Agora, portanto, que Adão pecou. Ele não pecou. Continuando aqui. Bom, uma vez que a graça não destrói nem tolhe a natureza, mas aperfeiçoa, retifica e eleva, tomando-a como suporte, a beatitude sobrenatural também não tolhe nem abole a beatitude natural, mas a condiciona a si, de modo que, a partir da determinação de Deus feita ao homem desde sua criação, determinação essa conhecida somente por fé ou revelação, o homem, salvo em estado de ignorância invencível, ou seja, sem ter meios de tomar conhecimento da revelação, só realiza plenamente sua natureza mediante a consecução do seu fim último sobrenatural. Assim, as duas beatitudes se mantêm em harmonia, embora a natural seja concebida em relação à sobrenatural como imperfeita e esteja a essa última harmonicamente condicionada por determinação divina. Vou precisar da senha aqui. Então, o que aconteceu? Como Deus, ao criar o homem, já determinou para ele um fim sobrenatural, uma beatitude sobrenatural, determinou que essa é a felicidade do homem, a felicidade perfeita do homem, e ele não aboliu a felicidade natural, ele condicionou a realização da felicidade natural à sobrenatural. O que quer dizer? Imagina o seguinte, se a gente pega um homem muito culto, muito erudito, que estuda muita metafísica e aceita tudo que pode ser conhecido de Deus através da luz natural da razão, sem auxílio da revelação. E esse homem não está em ignorância invencível. Ele toma conhecimento da revelação. E esse homem fala, eu rejeito a revelação, mas eu aceito a beatitude natural. E vou me esforçar toda a minha vida para ter as virtudes naturais que São Tomás ensina, o conhecimento natural de Deus que São Tomás ensina, que Aristóteles ensina, mas não quero os sacramentos, não quero me converter. Essa pessoa, quando morrer, ela vai para o inferno. Ela não realiza a natureza dela, porque no inferno não vai ter nem a realização da natureza, vai ter uma punição muito intensa, muito intensa. Então, mesmo a realização da finalidade natural ficou condicionada à sobrenatural. E mesmo aqueles que estão em ignorância invencível, Deus não priva eles da graça, não priva eles da visão beatífica. Quando eles morrem, eles recebem de alguma maneira a graça e recebem a visão beatífica. Os que estão em ignorância invencível e praticam os mandamentos da lei natural, Muito bem. São Tomás, ele vai definir assim as duas beatitudes. Como se disse acima,
São duas as bem-aventuranças do homem, a perfeita e a imperfeita. Deve-se entender a perfeita bem-aventurança como sendo a que atinge a perfeita razão da bem-aventurança. A imperfeita, a que não atinge, mas participa de alguma semelhança particular da bem-aventurança. A bem-aventurança imperfeita é a beatitude natural, e a perfeita é a sobrenatural. Por que ela é imperfeita? Imperfeita em si mesma? Não, imperfeita em comparação com a sobrenatural. A sobrenatural é o máximo de perfeição que o homem vai poder, alcançar pela atualização da sua potência obediencial, em comparação com a máxima atualização que ele vai poder obter pela contemplação da potência intelectual, pelo conhecimento de Deus natural, ela é perfeita. Eu diria que o pedaço de pedra bruta é uma coisa imperfeita perto da... Isso, assim, Pietà. exatamente, assim como o pedaço de pedra bruta, em relação a Pietà, é imperfeito. Ele é imperfeito, mas isso não quer dizer que a natureza está plenamente realizada. A natureza de mármore está plenamente realizada na pedra bruta. Tudo bem. São Tomás continua, só para dizer, Suma Teológica, prima secunda, questão 3, artigo 6. Continuando. Assim também, a prudência perfeita encontra-se no homem, no qual é a razão das coisas que devem ser feitas, mas a prudência imperfeita está em alguns animais selvagens, nos quais existem instintos particulares para algumas obras semelhantes à da prudência. A perfeita bem-aventurança... deixa eu ver aqui, deixa eu só mudar aqui que eu pulei. Estou... Aqui. A perfeita bem-aventurança, portanto, não pode consistir essencialmente na consideração das ciências especulativas. Ou seja, as ciências especulativas, a filosofia é a física, a aritmética e a metafísica. A metafísica que vai dar o conhecimento de Deus, o conhecimento natural de Deus. Então, a perfeita bem-aventurança não pode estar nesse conhecimento de Deus, enquanto princípio doente, enquanto ente, que dá a teologia filosófica, que é o nome da metafísica, enquanto esta se ocupa de conhecer o princípio do seu sujeito, que é o ente enquanto ente. Como está no proêmio, no prólogo da metafísica, do comentário à metafísica de Aristóteles e São Tomás. Para evidenciar isto, deve-se ter em mente que a consideração da ciência especulativa não vai além dos princípios dessa ciência, porque nos princípios da ciência está contida virtualmente toda a ciência. Ora, os primeiros princípios das ciências especulativas são recebidos pelos sentidos, como deixa claro o início do livro da Metafísica e o fim do livro Analíticos Posteriores. Por isso, a completa consideração das ciências especulativas não pode ir além daquilo a que o conhecimento sensitivo pode conduzir. Mas, no conhecimento sensitivo não pode consistir a última bem-aventurança do homem, que é a última perfeição do homem. Ademais, uma coisa não é aperfeiçoada por algo inferior, a não ser que neste inferior haja alguma participação do superior. É claro que a forma da pedra ou de alguma coisa sensível é inferior ao homem. Daí que pela forma da pedra, enquanto tal, não será aperfeiçoado o intelecto do homem, mas enquanto nela há participação de alguma semelhança com algo que está acima do intelecto humano, ou seja, a luz inteligível ou coisa semelhante. Pois tudo aquilo que é por outro reduz ou é reconduzido àquilo que é por si. Por isso, é necessário que a última perfeição do homem se dê pelo conhecimento de algo que é superior ao intelecto humano. Foi acima demonstrado que pelas coisas sensíveis não se pode chegar ao conhecimento das substâncias separadas, que estão acima do intelecto humano. Resta, pois, que a última bem-aventurança do homem não pode estar na consideração das ciências especulativas. Mas, como nas formas sensíveis há alguma participação da semelhança nas substâncias superiores, assim a consideração das ciências especulativas é uma certa participação da verdadeira e perfeita bem-aventurança. Aqui, São Tomás já está falando, tendo aceito a revelação, sabendo que a maior perfeição do homem vai ser contemplar Deus diretamente. De outro modo não.
Assim explica o teólogo tomista Padre Garrigou Lagrange, que foi um grande combatente da heresia modernista, que viveu de 1877 a 1964, e dizem que foi um dos redatores da Humani Generis, até onde eu sei. Eu ouvi dizer, eu não tenho certeza agora, que ele queria que a condenação da Humani Generis, né, feita por Pio XII aos erros da Nouvelle Théologie, tivessem sido mais incisivos, mais contundentes. Era ele que queria que mencionasse nomes ou não? Oi? Era ele que queria que mencionasse nomes? Não sei. Pois é, porque não foram mencionados nomes, né? Mas o recado foi recebido, né? O recado foi recebido, tanto que o padre Henri de Lubac foi condenado a silêncio obsequioso. Isso quer dizer que ele tinha que ficar, você não vai ensinar, fica quietinho aí, não escreve mais livro. Mas eles não passaram por cima, eles diziam que não era com eles. Disseram que se fizeram de bobos, né? Pois é. Isso fica por uma outra aula, essa história é muito interessante. Então, o Padre Garrigou Lagrange, assim, ele coloca a distinção entre felicidade natural e sobrenatural. A felicidade natural consiste no conhecimento e amor de Deus a que se chegaria só com as faculdades naturais. E se o homem tivesse sido criado num estado puramente natural, teria, pela sua fidelidade ao dever, merecido a felicidade que consistiria nisto, um conhecimento natural de Deus, pelo reflexo das suas perfeições nas criaturas, conhecimento sem mistura de erro e um amor racional de Deus, autor da natureza, de Deus Criador, amor feito de respeito, submissão, fidelidade e reconhecimento, não de um filho, mas de um bom servo para com o melhor dos senhores. Por quê? Não é o que torna a pessoa filho de Deus, o homem filho de Deus, é a graça santificante. Quem não tem graça santificante não é filho de Deus, só uma criatura, um servo. Ele tem a imagem de Deus, mas não é filho de Deus. A felicidade sobrenatural. A felicidade sobrenatural, isso está no livro L'Éternelle Vie et la Profondeur de l'âme, que em português tem uma versão antiga dos anos 50 que acho que se chama O Homem e o Universo. Uma tradução que não tem muito a ver com o título original. Mas eu estou tirando aqui da tradução em português. E a felicidade sobrenatural? Diz o Padre Garrigou Lagrange. A felicidade sobrenatural, aquela de que falamos, ultrapassa sem medida as forças naturais e as exigências de qualquer natureza criada, mesmo das naturezas angélicas mais elevadas e daquelas que Deus poderia ter criado. Consiste numa participação da própria felicidade em Deus, daquela de que Ele goza, vendo-se e amando-se a si mesmo, desde toda a eternidade. Assim, disse na parábola dos talentos a respeito do servo bom: entra no gozo do teu Senhor, toma parte na minha própria felicidade. Somos chamados a ver Deus como Ele se vê, né, pela beatitude sobrenatural. A ver a Deus como Ele se vê, a amá-lo como Ele se ama. Verdadeiramente, a profundeza da nossa vontade é de tal ordem que só Deus, visto face a face, a pode preencher e atrair irresistivelmente. Que ele está falando da potência obediencial, né, que está presente na alma humana. E para preencher plenamente, né, atualizar plenamente a natureza humana, de certo modo, se existe a potência obediencial, essa potência deve ser atualizada. Mas se ela não fosse atualizada no estado de natureza pura, o homem poderia ser dito plenamente feliz. Ele não ia ser triste, não ia estar insatisfeito, angustiado, não ia faltar nada, por assim dizer, para a felicidade dele. Muito bem. Esta profundeza, diz o Padre Garrigou Lagrange, essa profundeza que a nossa vontade possui por sua própria natureza, vê-se aumentada, de certo modo, pela esperança infusa e pela caridade infusa, que dilatam, por assim dizer, o nosso coração, ampliam a sua capacidade de amor e suscitam em nós aspirações mais profundas e mais elevadas que as mais íntimas e mais elevadas aspirações naturais.
Santo Agostinho exprimia isto pelas seguintes palavras: Deus é o objeto dos nossos desejos, aquele que será contemplado sem fim, que será amado sem cansaço e que será glorificado para sempre sem fadiga. Tanqueray, também no Tratado de Ascética e Mística, trata dessa distinção da dupla beatitude do homem. Assim ele apresenta a questão. Ele diz: o fim do homem, ainda mesmo na ordem natural, é Deus. Ou seja, a finalidade do homem na natureza também é Deus. O homem, a felicidade natural não é, como vai dizer, infelizmente, um certo padre que está vivo, ele vai dizer que não se pode conceber uma felicidade natural para o homem, porque isso seria conceber uma felicidade bovina, uma felicidade sem Deus. Pois é uma simplificação grosseira. Na próxima aula nós vamos tratar desse caso. Então, o fim do homem, ainda mesmo na ordem natural, é Deus. Diz Tanqueray: criados por Ele, somos necessariamente criados para Ele, porque Deus não pode, evidentemente, encontrar um fim mais perfeito que Ele mesmo, que é a plenitude do ser. E, por outro lado, criar para um fim imperfeito seria indigno dele. Ademais, sendo Deus a perfeição, o homem é tanto mais perfeito quanto mais se aproxima de Deus e participa das suas divinas perfeições. Eis porque ele não encontra nas criaturas nada que possa satisfazer as suas legítimas aspirações. É para Deus, pois, que é mister orientar todas as nossas ações, conhecê-lo, amá-lo, servi-lo e assim glorificá-lo, e eis o fim da vida, a fonte de toda a perfeição. Ou seja, pela própria natureza humana, se houvesse um estado de natureza pura, também a felicidade do homem estaria em orientar para ele todas as ações, e sobretudo conhecê-lo e amá-lo acima de todas as coisas, servi-lo e assim glorificá-lo, e eis o fim da vida, a fonte de toda a perfeição. Em seguida, mais verdade é isto ainda na ordem sobrenatural. Elevados gratuitamente por Deus a um estado que ultrapassa as nossas exigências e possibilidades, chamados a contemplá-lo um dia pela visão beatífica e possuindo-o já pela graça, dotados de um organismo sobrenatural completo para nos unirmos a ele pela prática das virtudes cristãs, não podemos, evidentemente, aperfeiçoar-nos, senão aproximando-nos dele sem cessar. E como o não podemos fazer sem nos unirmos a Jesus, que é o caminho necessário para irmos ao Pai, a nossa perfeição consistirá em viver para Deus em união com Jesus Cristo. Vivere sume Deo in Cristo Iesu. É o que fazemos praticando as virtudes cristãs. As virtudes cristãs, teologais e morais, que todas têm por fim unir-nos com Deus de maneira mais ou menos direta, fazendo-nos imitar a nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez que a beatitude perfeita do homem terminou a citação do Tanqueray. Uma vez que a beatitude perfeita do homem é de ordem sobrenatural e alcançada somente pela graça, levanta-se então a questão a respeito da pertinência da busca pela beatitude natural, ainda que reconhecidamente subordinada à sobrenatural, ou seja, a busca pelo conhecimento ou contemplação filosófica de Deus, mesmo quando se tem a convicção de que a verdadeira beatitude se dá pela busca e consecução da beatitude sobrenatural, que realiza, por assim dizer, por tabela, a beatitude natural. O homem ter sido criado para um fim último, ou beatitude sobrenatural, não implica em Deus ter revogado o fim natural ou beatitude natural, mas somente ter tornado esse último secundário. Se tornou um fim secundário. A beatitude natural, novamente, foi assimilada, a beatitude natural, novamente afirmo, foi assimilada e condicionada à sobrenatural, ou seja, ela só pode ser realizada caso a sobrenatural também o seja. Então, se levanta essa pergunta. Muito bem, qual seria, então, a pertinência de se buscar um conhecimento natural de Deus? Um conhecimento dado pela teologia filosófica, que é a metafísica, enquanto se ocupa do conhecimento do princípio do seu sujeito.
Uma vez que a graça sobrenatural, reconstituída pelo batismo, né, e caso perdida pelo pecado mortal, reconstituída pelo sacramento da confissão, não anula, a graça sobrenatural não anula nem abole a natureza, mas antes a pressupõe, tomando-a como suporte, curando-a, ou retificando-a e aperfeiçoando-a. O fim natural ele não é abolido nem anulado pelo fim sobrenatural, mas assimilado e condicionado a esse último. Isso quer dizer que o homem não está eximido pela graça sobrenatural e pela imitação de Cristo do exercício de suas potencialidades naturais, mas é por meio delas, enquanto sobrenaturalizadas, que ele alcança o seu fim último. É por meio do exercício das suas potencialidades naturais e formadas pela graça que ele vai alcançar o seu fim último, sobrenatural. A graça sobrenatural, sendo uma qualidade acidental, não confere ao homem uma nova natureza e nem, portanto, novas potências operativas, mas sim uma participação real, formal, mas como já foi dito, acidental, na vida e natureza divinas. Por que eu ressalto acidental? Porque não é substancial. Uma participação substancial quer dizer que o homem é consubstancial a Deus, né? É até o que os esotéricos dizem que é a iniciação, né, que é o sacramento do demônio, falsamente promete uma união de identificação com a divindade. A graça ela não dá uma identificação com a divindade, ela dá uma participação acidental nas perfeições divinas. Participar, o que é participar? Participar é realizar de modo limitado, finito, a perfeição que Deus é de modo ilimitado e infinito. É isso, então jamais, quando se fala de participação, jamais se fala de uma identificação. Muito bem, então, então a graça sobrenatural, ela não dá para o homem uma nova natureza, não dá novas potências operativas, não dá uma outra inteligência, não dá um espírito novo, ela simplesmente passa a inerir na alma humana, na alma espiritual, né? Porque a alma espiritual, espírito e alma são a mesma coisa. A alma, isso de São Tomás também, outra coisa típica do pessoal aí é distinguir alma e espírito, como se fossem faculdades diferentes, né? Esse mesmo padre que eu vou tratar na próxima aula vai dizer que o espírito, quando se fala de corpo e alma e espírito no Evangelho, o espírito não é a alma racional, mas o espírito é o sobrenatural no homem, não é isso. São Tomás fala claramente, deixa eu achar aqui no Magnífica Nossa Senhora diz, né? Da alma. Eu tenho aqui. Meu espírito. Aqui, ó. São Tomás, na primeira parte da Suma, questão 97, artigo 3, né? Quando Santo Tomás ele trata da necessidade de alimentos que o primeiro homem tinha no paraíso, ele diz o seguinte: deve-se considerar que a alma racional é, a um tempo, alma e espírito. A alma racional é um tempo, alma e espírito. Chamamos-la alma segundo o que tem de comum com as outras almas, tal como dar vida a um corpo. Por isso se diz no Gênesis, capítulo 2, versículo 7, tornou-se uma alma vivente, isto é, que dá vida a um corpo, mas chamamos-lo espírito segundo o que tem como próprio, com exclusão das outras almas, possuir uma potência intelectiva e material, discursiva, né? Coisas que eles odeiam, porque para eles o espírito vai ser uma coisa intuitiva. Primeiro, questão 97. Questão 97, artigo 3. Primeira parte, né? Isso, logo na resposta. Então a graça, ela vai inerir na alma humana. Ela não vai conferir ao homem nenhuma potência nova. Não tem uma nova alma, um espírito acima da alma, nada disso. Como se trata de uma participação real na vida e natureza divinas, decorre também uma participação no modo de agir ou operar o divino. Como nenhuma potência operativa está por si mesma de nascença ou de fábrica determinada a sua ação, como eu já falei anteriormente, quanto mais a uma ação divina, né, Deus comunica junto à graça sobrenatural as virtudes sobrenaturais da fé, esperança e caridade que capacitam o homem ao operar divino, né? Então, para que a graça alcance, vamos explicar um pouquinho isso, para que a graça alcance o seu pleno desenvolvimento no homem, são necessárias as virtudes sobrenaturais ou teologais, da fé, esperança e caridade, e os dons do Espírito Santo, entendimento, ciência, sabedoria, prudência, piedade, fortaleza e temor.
A graça opera de modo distinto pelas virtudes teologais e pelos dons. Pelas virtudes teologais, a graça opera mediante o exercício ativo dessas virtudes, enquanto os dons do Espírito Santo exigem do homem mais maleabilidade. Segundo Tanqueray, a vida sobrenatural inserida em nossa alma pela graça habitual, graça santificante, exige para operar e se desenvolver faculdades de ordem sobrenatural, que a liberdade divina nos outorga generosamente com o nome de virtudes infusas e dons do Espírito Santo. Convém, na verdade, que as nossas faculdades naturais, que por si mesmas não podem produzir senão atos da mesma ordem, ou seja, naturais, convém então que elas sejam aperfeiçoadas e divinizadas por hábitos infusos que as elevem e auxiliem a operar sobrenaturalmente. E como a liberalidade de Deus é grande, dá-nos duas espécies de hábitos: as virtudes, que sob a direção da prudência nos permitem operar sobrenaturalmente com o concurso da graça atual, e os dons do Espírito Santo, que nos tornam tão dóceis à ação do Espírito Santo que, guiados por uma espécie de instinto divino, somos, por assim dizer, movidos e dirigidos por esse divino Espírito. É mister advertir, porém, que estes dons, que nos são conferidos com as virtudes e a graça habitual, não se exercem de modo frequente e intenso, senão nas almas mortificadas, que por longa prática das virtudes morais e teologais, adquiriram essa maleabilidade sobrenatural que as torna completamente dóceis às inspirações do Espírito Santo. Claro, tem que avisar isso porque pode chegar a uma pessoa metida à mística, né? E já lê sobre os dons do Espírito Santo. Já estou aqui maleável. Já cheguei nessa maleabilidade aqui, né? Não é assim. Continuando, a gente já vai encerrar. Estamos no final. Há um princípio escolástico, continuando essa relação da natureza e da graça, da beatitude natural com a sobrenatural. Há um princípio escolástico que afirma, né, tudo que é comunicado é recebido conforme a disposição ou forma do receptor. Ou, o que é recebido em um outro é recebido de acordo com o modo do recipiente. Está na Suma Teológica, questão 75, artigo 5. Está em diversas passagens de São Tomás, da obra de São Tomás também. Né? Então, o que quer dizer? O que é recebido em um outro é recebido de acordo com o modo do recipiente. A água, quando ela é recebida numa garrafa, ela adquire o formato daquela garrafa. Quando ela é recebida nesse copo, ela adquire o formato desse copo. Certo? Assim, analogamente, vai ser a graça. Como a graça ela é um acidente que inere na natureza humana, sendo a ela comunicada, a natureza humana está para ela como o receptor está para aquilo que é recebido. Ou seja, a natureza humana está como o copo, a natureza humana está para a graça, assim como o copo está para a água. Certo? Nessa analogia. Desse modo, quanto mais virtude natural a graça encontrar no homem, mais ela encontrará uma disposição favorável ao seu livre e rico desenvolvimento. Santo Tomás afirma em seu Pod Libet 1, que está aqui, qualquer um, por amor natural, pode amar a Deus acima de todas as coisas em maior ou menor grau, mas quando ele o ama maximamente, então ele alcança o mais alto grau de preparação para receber a graça. Ou seja, o amor natural de Deus propicia uma disposição, né, de receber a graça muito mais favorável do que na pessoa que não tem um amor natural a Deus. Quanto mais virtude natural a graça encontrar, mais campo fértil para desenvolver, né, para florescer ela vai encontrar. Por essa razão, natureza e graça colaboram-se mutuamente no desenvolvimento da vida espiritual, sendo, portanto, o exercício das potencialidades naturais algo necessário para o desenvolvimento da graça sobrenatural na vida humana. Embora não sendo o homem eximido do exercício de suas potencialidades naturais, né, orientadas em direção ao fim sobrenatural, essas, após o pecado original e mesmo após o batismo, né, o batismo que abole somente o pecado original, mas não seus efeitos, essas potencialidades naturais não são facilmente desenvolvidas como eram em Adão e Eva antes do pecado. Os traços, né, segundo, tem uma citação muito boa aqui do padre Serge Tomás Bonino,
Aliás, é o chefe da Comissão Teológica Internacional. Ele tem um livro sobre filosofia na Idade Média. E ele diz o seguinte, né? O pecado original não destruiu as capacidades da inteligência humana, mas ele tornou seu exercício muito difícil em razão da influência nefasta do pecado e das paixões desregradas sobre a vida intelectual. Porque Lutero, os protestantes vão dizer que o pecado original destruiu a natureza humana. Quer dizer que o homem em estado de pecado original vai lá numa padaria, pecou. Andou 3 metros, pecou. Tá assim, tá, tudo que ele faz é pecado, né? E aí, isso é absurdo, né? O pecado original não destruiu as capacidades da natureza humana, as capacidades da inteligência humana, mas ele tornou seu exercício muito difícil, isso sim, em razão da influência nefasta do pecado e das paixões desregradas sobre a vida intelectual. Padre Bonino, buscar a verdade é, na verdade, um exercício espiritual que envolve a totalidade da pessoa. Esta influência do pecado é particularmente sensível em áreas como a metafísica e a moral, onde o pensamento filosófico requer uma certa afinidade espiritual com o seu objeto. Afinidade espiritual com o objeto. Somente a graça de Jesus Cristo cura gradualmente as feridas do pecado e restaura a possibilidade de um exercício purificado da vida intelectual. O cristão, na medida em que é fiel à graça, não se torna mais inteligente do que o incrédulo, mas ele está em melhores condições para buscar a verdade em matéria filosófica do que o incrédulo. É interessante isso, né? Muito bem. Então nós estamos em relação a Adão e Eva com uma dificuldade, né? Os traços ou marcas, os vestígios de Deus os vestígios deixados por Deus na criação, aquilo que São Tomás chama dos efeitos inteligíveis, né, que antes eram transparentes à inteligência de Adão, passaram após o pecado original, então a ofuscar a inteligência do homem em estado de natureza caída, de modo que, para se tornar capaz de ler novamente o livro ou espelho da criação, passou a ser doravante necessário um longo e árduo processo gradual de aperfeiçoamento do intelecto. Era preciso, portanto, desenvolver um programa pedagógico, é uma preocupação da igreja, era preciso, portanto, desenvolver um programa pedagógico e anagógico específico. Anagógico é de conhecer a Deus pela criação, a partir das coisas sensíveis. Então, era preciso, portanto, desenvolver um programa pedagógico e anagógico específico, estruturado em etapas ou degraus ascensionais, proporcionais ao grau da fragilidade humana, tendo em vista o desenvolvimento dessas potencialidades das virtudes humanas intelectuais e morais, que são o suporte para a graça. Tal programa precisaria, portanto, levar em conta e ter em vista tanto a dificuldade acarretada pelo peso da concupiscência, quanto o auxílio da graça sobrenatural e cooperação com ela. Desse modo, ainda que seja impossível restaurar o estado original de integridade ou justiça original, é possível aguçar a inteligência de modo a capacitar o homem novamente a ler o livro da criação, né? A aprender a ler os traços, as marcas que Deus deixou na criação, os seus efeitos inteligíveis, de São Tomás. Como a natureza é espelho de Deus, e como o pecado original não destruiu a natureza humana, mesmo mediante somente os recursos naturais, é possível compreender verdades a respeito de Deus, da lei natural e da finalidade natural do homem, como nós vimos. Embora o conteúdo da revelação consista não somente de verdades sobrenaturais, né, ou seja, verdades impossíveis de serem demonstradas ou conhecidas pela razão sem auxílio da fé e da revelação, de modo que o assentimento de crença nelas é fundamentado no reconhecimento da autoridade divina que as revela, né? Mas a revelação também inclui verdades naturais. São Tomás já explica logo no começo da Suma, né? Ou seja, que são essas verdades naturais? São verdades possíveis de serem conhecidas mediante a luz natural da razão, sem o auxílio da revelação, da graça ou da fé, né? E sendo o assentimento feito às verdades naturais presentes na revelação, tal como feito as verdades sobrenaturais, um assentimento da ordem da fé, a busca pela contemplação filosófica de Deus não deve ser negligenciada, uma vez que é necessária a formação de uma elite de intelectuais dedicados ao cultivo da vida contemplativa. Essa não se reduz ao desenvolvimento de uma vida contemplativa puramente sobrenatural, uma vez que pressupondo a graça, a natureza, uma vez que pressupondo a graça,
uma vez que pressupondo a graça à natureza e necessitando a graça da natureza para o seu livre florescimento, a vida contemplativa sobrenatural deve pressupor e tomar como suporte a vida contemplativa natural. Ou seja, São Tomás explica logo no começo da Suma que foi necessário Deus revelar não somente as verdades sobrenaturais, aquelas verdades a respeito de Deus impossíveis de serem demonstradas racionalmente, como por exemplo a Santíssima Trindade. Deus contém nos Evangelhos, na doutrina dos Evangelhos, também há verdades naturais. Por exemplo, a existência de Deus, que Deus é. Né? Pela filosofia, o conhecimento máximo que a metafísica vai resolver, a concepção máxima em que se resolve a metafísica, é a concepção de Deus enquanto ipsum esse per se subsistens, o próprio ato de ser subsistente por si mesmo, enquanto princípio do ente enquanto ente. Essa concepção que a metafísica, que o homem conhece pela metafísica, é a mesma aquela de Moisés, que Deus é aquele que é. Ele que é. Então, Deus também revelou, né, tanto que se fala da metafísica do Êxodo, né, por isso. O Levering escreveu um livro sobre escritura e metafísica. Quem? Desculpe. Levering. Acho que é americano. Tudo bem. Ah, sim. Então, e por que Deus revelou também verdades naturais a seu respeito? Porque se ele não tivesse revelado também as verdades naturais que são necessárias para a salvação, porque é necessário saber que Deus existe, né? Para se salvar, para ter fé, que é uma verdade natural. Deus também precisou revelar essas verdades, porque caso não as tivesse revelado, poucas pessoas chegariam ao seu conhecimento só depois de muito tempo, muito esforço e com mistura de erros. Então, por isso também se inclui na revelação verdades naturais. Agora, quando a pessoa ela não tem a teologia filosófica, o hábito da teologia filosófica, da metafísica, ela adere a essas verdades naturais necessárias à sua salvação no credo. O credo tem todas as verdades que ela precisa crer, conhecer para se salvar. Agora, mesmo com o credo, é necessário então a teologia filosófica? São Tomás vai dizer que isso está logo no começo da Suma contra os Gentios, sobre o ofício do sábio. É necessário pessoas que cultivem a sabedoria. Essa sabedoria, e é uma sabedoria jamais puramente natural, porque ela vai ser sempre vista em ordem ao sobrenatural. Mas se você chegasse talvez para um São Tomás, um São Boaventura, e dissesse que eles eram filósofos, ele ficar ofendido. Filósofos eram os pagãos, eles eram teólogos. Não iam ser puros filósofos. Porque eles falavam já a partir da perspectiva da revelação, onde há uma harmonia, né, que se reconhece uma harmonia entre a filosofia e a teologia, entre a razão e a fé. O que eu falava, então, São Tomás vai justificar como é necessário que pessoas cultivem a vida contemplativa. Primeiro, né, primeiro tem uma questão de apologética, porque se eu conheço as verdades naturais filosoficamente, eu consigo demonstrar a razoabilidade de crer nas verdades que estão no Evangelho, porque elas confirmam as verdades naturais que estão no Evangelho e não contradizem as sobrenaturais, mas revelam uma profunda harmonia. Tanto que se diz, ainda que não se possa demonstrar as verdades sobrenaturais, não se pode demonstrar a sua impossibilidade, a sua falsidade. É impossível demonstrar a falsidade das verdades sobrenaturais. Então a filosofia ela vai ser útil por isso. Também para refutar os erros, porque haverá sempre pessoas, né, os hereges que vão usar de tremendos ardis sofisticados para deformar a fé, para deformar as verdades de fé e para desmascarar, desmentir, solucionar, né, as mentiras dos hereges, se requer muito esforço intelectual, né? Muitas vezes se requer muito, né? Costuma dizer, muitas vezes a pessoa diz um erro, às vezes para refutar um erro, se precisa de várias páginas para refutar um erro de uma frase. Então necessita, a sociedade, a igreja necessita de pessoas dedicadas
em diversos graus, exclusivamente ou parcialmente, a vida contemplativa. A vida contemplativa não é assunto só do clero. Deixar bem claro isso. O padre Leonel Franca na Psicologia da Fé tem um texto sensacional sobre isso. Ele diz que para as pessoas eruditas, todo mundo tem que as questões metafísicas, que são as questões mais profundas, né, que de alguma maneira todo homem se posiciona relativamente a elas, que isso a gente pode resumir sobre a causa, o ser e a finalidade, ou seja, de onde eu vim, de onde todas as coisas vieram, o que eu sou, o que são todas as coisas, qual a finalidade de todas as coisas, para onde vou. Essas questões, nenhum homem está eximido de refletir sobre elas, porque elas são da própria natureza humana. Ainda a pessoa mais ignorante possível, sem nenhuma instrução, ela vai se posicionar em relação a essas questões. E essa pessoa vai ter necessidade de um padre na paróquia, de um catequista, de alguma pessoa que explique para ela de uma maneira digerida, mastigada, essas coisas naturalmente. Mesmo as pessoas sem instrução necessitam do conhecimento natural, né? E o padre Leonel Franca vai dizer em que medida, né? Como é que eu devo saber em que medida, se eu sou uma dessas pessoas mais simples ou se eu sou de umas pessoas que precisam de mais conhecimento filosófico. Ele vai dizer que quanto mais erudita, quanto mais formação intelectual tem uma pessoa, mais ela tem o dever de buscar a vida contemplativa. Uma formação, ele vai dizer que para pessoas com formação intelectual, mais eruditas, o catecismo não basta. Por quê? Porque naturalmente essas pessoas, por serem mais formadas intelectualmente, nelas pode-se despertar diversas dúvidas, diversos questionamentos que podem botar em perigo a fé dela, questionamentos que não vão surgir nas pessoas mais simples. Não vão surgir. Ora, se essa pessoa não tem instrução e surgem esses questionamentos, ela pode colocar em risco a fé dela. Enquanto que Deus pode providenciar uma graça, né, para essas pessoas mais simples, para que elas, quando caiam num certo questionamento, aquilo não fira a fé delas. Deus, no entretanto, não é obrigado a dar uma graça nas pessoas que têm capacidade intelectual de buscar por si mesma a solução de certos questionamentos. Por isso, o padre Leonel Franca fala, o padre Leonel Franca, ele formava grupos de leigos eruditos, né, que se buscavam ter uma formação superior à do catecismo. Então a pessoa tem que buscar nessa medida. Então por isso é importante essa formação intelectual. Continuando aqui. Ainda que pessoas que careçam de instrução filosófica formal obtivessem tanto conhecimento das verdades naturais quanto sobrenaturais necessárias à consecução de sua perfeita realização através da fé e da revelação, haveria, segundo Santo Tomás, a pertinência do desenvolvimento da contemplação filosófica de Deus realizada, né, seja por uma elite, né? Elite não quer dizer pessoas que se consideram melhores do que as outras. Tá? Quer dizer que pessoas que se dedicam exclusivamente à vida contemplativa e a transmitir essa vida contemplativa para os outros. A sociedade é assim, mesma coisa. O homem é um animal político e faz parte da lei natural a preservação do bem, né? Os 3 mandamentos da lei natural. A vida do corpo é um bem e deve ser preservada. A vida da espécie é um bem e deve ser preservada. A vida da alma é um bem e deve ser preservada. Como é preservada a vida da alma? Com a verdade e o bem. Ora, para preservar a vida do corpo, o homem não consegue sozinho produzir todos os bens necessários para sustentar a vida do corpo. Não consegue. Eu não consigo produzir, por isso que vai precisar. A pessoa que produz tomates, ela vai produzir mais tomates do que ela precisa, para pegar o excedente e trocar pelos bens que outra pessoa produz. Essa pessoa que não produz tomate e produz outra coisa e trocar. Assim também com a vida intelectual. As pessoas que não podem se dedicar exclusivamente, ou ainda que parcialmente, à vida, isso de São Tomás, né, na Suma contra os Gentios, que não possam se dedicar à vida contemplativa, é necessário que outras cultivem para transmitir para essas. Porque a vida da alma é um bem e deve ser preservada.
tanto naturalmente quanto mais sobrenaturalmente. Quanto mais a teologia, tanto a filosofia quanto a teologia, porque a gente já viu a relação do natural com a graça. Por isso é necessário a vida contemplativa, pessoas que se dediquem exclusivamente à vida contemplativa. A filosofia era considerada serva da teologia, de modo que a contemplação filosófica era considerada enquanto subordinada à contemplação sobrenatural, e ambas constituíam o ofício do sábio. Está na Suma contra os Gentios, entre o capítulo 1 e 9. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Um parágrafo. Aí terminamos. Bom, o cultivo da contemplação filosófica contribuiria tanto para demonstrar e confirmar racionalmente as mesmas verdades naturais enquanto presentes na revelação, embasando racionalmente a fé ao fundamentar indiretamente os motivos de credibilidade das verdades reveladas sobrenaturais, impossíveis de serem demonstradas racionalmente, quanto para auxiliar instrumentalmente a investigação da própria teologia sagrada. Porque também aí tem outra função da filosofia. Como ela é serva da teologia, ela também é instrumento da teologia. Ela ajuda a teologia a se desenvolver. Por essa razão, considerava-se necessário o cultivo das disciplinas filosóficas e para a aquisição dessas seria necessário, conforme São Tomás, o estudo prévio das artes liberais, que são organizadas segundo o itinerário, que é isso que eu falei, esse itinerário pedagógico e anagógico, conforme o qual o homem vai gradualmente, a partir das coisas mais fáceis, desenvolvendo a sua inteligência até chegar ao conhecimento das coisas mais difíceis. Bom, é isso, essa foi a primeira parte. Na próxima aula, vamos marcar, a gente vai tratar de certos autores que negam essas verdades que foram expostas aqui nessa aula. Vamos rezar? Perguntas? Protestos? Informações? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce coração de Maria. Seja a salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.